O assunto de hoje é casamento, casais, relacionamento a dois. Eu estive ontem na Barnes & Noble e eu encontrei um livro curioso, muito interessante, casamentos com umas, como é que eu posso dizer? Umas pequenas deficiências. Quando a gente vê esses casais velhinhos, a gente fala, qual é o segredo, né? Deixa eu baixar mais essa música, que está interferindo no que eu estou falando. Quando a gente vê esses casais velhinhos, antigamente eu tinha uma outra impressão. Hoje eu tenho dúvidas sobre a real felicidade desses dois, ou a dependência desses dois. Às vezes é uma grande história de amor. Às vezes um abriu mão da felicidade para manter o casamento. E é isso que eu quero falar hoje. Quando um abre mão da felicidade para manter o casamento em pé. E às vezes, ou muitas vezes, essa pessoa foi criada com a infelicidade, e a infelicidade não é uma coisa que a incomoda. Então, o que acontece? Muitos casamentos disfuncionais, eu percebo que existe uma certa predominância de um dos membros, ou um é dominante e domina o outro de vários aspectos, não é só, de vários aspectos. Ele praticamente ele manda, ele desmanda, ele decide, e o outro, para que mantenha a tranquilidade, manter a paz, ele cede, vai cedendo. E aí o outro se aproveita dessa situação, percebe que há sempre o outro cedendo e vai ficando cada vez mais ditador, cada vez mais dominante, controlador, fazendo as regras da casa, fazendo as regras da vida, mostrando o caminho. Então aí, agora no livro que eu vi, mas aqui vai alguns tópicos, porque uma das páginas que eu dei uma folhada rápida, ele menciona as consequências que acontecem com o dominado, não com o dominador, com o dominado. Então, casamentos onde há um domínio e há o livro fala de verbally abuse, para a gente traduzir em português, pode ser aquelas pessoas que verbalmente atacam, ofendem e diminui o outro, ou qualquer coisa que o outro fala, ela fala em cima, e ela tem aquela ar superior sobre o outro e se acha melhor do que o outro, e qualquer coisa destrói o raciocínio do outro. Então isso aí é umas coisas que me marca muito. Eu acho que estou falando agora para ajudar as pessoas que sofrem essa situação. Então, nessa lista de consequências que a pessoa que sofre esse excesso de controle do outro, começa com o tópico 1, começa com a perda de espontaneidade. A pessoa que sofre isso, ela passa a deixar de ser tão espontânea quanto ela era antigamente, em função desse domínio do outro. A segunda coisa que acontece com pessoas que sofrem essa situação é a perda do entusiasmo. Tentando achar uma rádio legal aqui. Segunda situação é a perda do entusiasmo. A pessoa perde o entusiasmo em função dessa pressão psicológica. Terceiro ponto, a pessoa fica preparada para todo tipo de estado
que ela fica em alerta sobre uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Então ela vive, aqui falam, ela vive num estado de guarda, ela vive atenta, tensa, que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Outra coisa, incerteza sobre como a pessoa virá da próxima vez. Eu estou lendo aqui uns tópicos para não me perder. A incerteza, então aquelas pessoas que ficam preocupadas, puxa, como é que ela vem? Será que ela vai chegar de bom humor? Será que ela vai chegar nervosa? Será que ela vai chegar brava? Então aquilo gera uma ansiedade toda vez que o outro que faz isso vem, está chegando. Então existe um estresse constante, uma preocupação. Outro ponto, uma análise permanente sobre a esperança e o que está por vir. Então a pessoa que está acostumada com essa pressão verbal, com esses ataques, com essas situações, ela tem uma tendência a perder a esperança de que isso vai melhorar e como é que é? E de haver algo errado, que deve haver algo errado, que isso aí não é normal, mas ela fica com aquele sentimento de falta de esperança. Outro ponto, ela tem uma análise permanente sobre... Não, isso aqui eu já falei. Ela tem uma perda de autoconfiança. A pessoa começa a perder a confiança em si mesma. Como o outro vive a atacando, vive dizendo os caminhos, vai achatando o outro, ele começa a perder a autoconfiança. E é uma coisa que acontece sempre. E aí tem o crescimento de uma dúvida sobre si mesma. A pessoa começa a duvidar sobre quem ela é, sobre o que ela acha. Ela começa realmente a acreditar naquelas coisas que o outro fala. Vamos lá. Preocupado que o outro não está feliz. E que não é feliz. Porque essa pessoa que está sofrendo essas acusações, essas coisas, fala assim, poxa, a pessoa não está feliz para estar assim, sempre nervosa, tensa. Então ela não deve ser feliz. Tem mais coisas para falar, mas senão o vídeo vai ficar muito comprido. Aí a pessoa tem uma ansiedade e medo de ficar louco. A pessoa sofre tanta agressão verbal e tanta xingamento, ou às vezes não é tanto o xingamento, mas o outro prova que o outro não tem a menor condição e capacidade de achar nada, de resolver nada, e então vai achatando a pessoa. Vamos lá. Outro ponto, uma sensação de que o tempo está passando e o outro está perdendo o tempo, e algo está perdendo tempo e algo na vida. Você fala, poxa, o outro está sempre infeliz, está sempre triste, está sempre reclamando. Poxa, o tempo está passando e parece que essa angústia do outro não acaba. Então, quem está sofrendo isso consegue enxergar essa situação. Vamos lá, mais um ponto. E o desejo de não ficar como o outro. Aí a pessoa fala, poxa, a pessoa não está nunca feliz, não está sempre angustiada, está sempre reclamando, eu não sirvo, ou a pessoa não serve, então ela fica preocupada de se tornar assim. E muitas vezes, às vezes, acaba se tornando. Se torna incapaz de chegar a conclusões. Então a pessoa fica tão assim, insegura, sem autoconfiança, em dúvida sobre si mesmo, que acaba tendo dificuldade de concluir coisas, de achar coisas, e vai abrindo mão cada vez mais dos seus pensamentos, e deixa esses pensamentos mais fortes, mais firmes, mais contundentes, deixa que eles dominem as suas ações. Então praticamente é aquela pessoa que nunca acha nada, ela acha o que o outro acha. Lá, próximo tema. O que você parou aí, filho? Um Porsche Cayenne. Que Porsche é tão comum, cara. Vamos lá. Outro tópico. Um desejo de fugir, um desejo de escapar. A pessoa tem na hora daquele pau, na hora daquelas ofensas, daquela gritaria ou daquelas situações onde a outra está só reclamando, você
vai te diminuindo de uma tal forma que a vontade que você tem é de sumir. Você já teve uma vontade de sumir? Então, isso aí é o resultado de uma pessoa que verbalmente abusa de você. Outro ponto, a tendência de viver no futuro. Então a pessoa fica sempre assim, quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, eu serei feliz ou as coisas serão diferentes. Então o ponto é assim, a tendência de viver no futuro e tudo será melhor quando ou após. Então a pessoa fica imaginando uma próxima situação, uma próxima vida. Fala, puxa, tá tão ruim, então, ou quando o filho casar, ou quando eu ficar mais velho, ou quando eu tiver mais dinheiro, ou quando... Então a pessoa começa a ter essa tendência de pensar, de viver no futuro. Porque ela tá tão angustiada, tão mal, tão depressiva, que ela fica se projetando no futuro. E o medo de outros novos relacionamentos. E a pessoa começa a ficar com uma espécie de síndrome do pânico, um troço parecido. E finalmente, para sacramentar esse conjunto de situações, a depressão. A pessoa vive e começa a ter sentimentos de depressão. E a tristeza inerente. Então, para resumir, os tópicos do livro, o livro é enorme, o livro tem 200 e poucas páginas. Não sei se eu vou ler porque esse assunto não me interessa muito. Mas isso aí é um ponto que eu acho importante estar dividindo, porque eu já vi muitas situações dessa forma. Então, quando às vezes a gente vê um casal de velhos, não estou falando que é sempre comum, mas pode haver uma situação de que um abriu mão para manter esse casamento. Aqui a rua é meio ruim, balançando um pouco, talvez a câmera balance um pouquinho. Então, se você está vivendo uma relação que o seu dominante, cuidado com o dominado. O dominado pode não estar feliz. E uma hora ele vaza, ele some, ele desaparece. Mas muitas vezes esse dominado ele tem tanto medo e tanta falta de confiança. Filho, não vai virar aqui não. Ele tem tanto medo e autoconfiança que ele não consegue se libertar dessa relação. E o dominador é aquela pessoa segura, dona de si mesmo, qualquer motivo ela quer largar, quer sair fora. E o dominado, ele fica tão inseguro, que ele fica tão tenso, que ele topa qualquer coisa para manter o relacionamento. E isso vai gerando cada vez mais uma situação desigual. E não sei se nós viemos na vida para viver essa relação desigual, essa relação triste, essa relação infeliz. Então aqui vai esse vídeo para que você pense na vida, que você pense um pouco sobre como é a sua relação. Eu não falei sobre o ideal, a relação ideal, depois a gente faz um outro vídeo sobre como deveria ter um respeito. Vou dar só um resuminho, mas deveria ter um respeito, o outro tem que perguntar a opinião e permitir que a opinião do outro seja realizada, o gosto, a vontade e assim por diante. Mas isso aí tem que fazer os tópicos, não dá para falar de bate-pronto dessa forma. Hoje então foi uma relação desigual, onde tem um dominador. Eu às vezes considero que é um ditador, isso tem a origem da ditadura, a pessoa impõe tudo, não tem uma democracia, não tem uma liberdade da pessoa achar diferente. A pessoa dominadora, ela pensa que só a opinião dela é a verdadeira, ela não abre espaço para que o outro emita a sua opinião ou tome outro caminho. Então, por enquanto, o vídeo termina por aqui e depois a gente volta com um novo vídeo.